Existem mães que cuidam, protegem e amam incondicionalmente. Mas e quando a crueldade de uma mulher se transforma em uma tortura inimaginável? E o pior, contra os próprios filhos. O caso de hoje é sobre uma mulher que, por vingança e controle, transformou a vida da sua própria família em um verdadeiro inferno. Olá pessoal, eu me chamo Karen e sejam bem-vindos ao Codinome Vermelho. Se você gosta de crimes e mistérios, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. No caso de hoje, eu vou trazer para vocês sobre a Teresa Knorr, conhecida como a pior mãe do mundo. Teresa nasceu em 1946, filha caçula de James e Sarene Cross. Até aí parecia uma família normal. Ela levava uma vida como qualquer outra criança até que em 1950 seu pai desenvolveu Parkinson e foi demitido do seu emprego. Teresa se viu numa situação sem saída, onde seu pai se transformou numa pessoa extremamente abusiva. Sua mãe morreu logo depois, o que foi um grande desafio para Teresa. Ainda aos 16 anos, ela foi forçada a se casar com quem teve seu primeiro filho, William, que nasceu em 1963. Mas o casamento não durou muito, porque logo no ano seguinte, Teresa atira contra o seu próprio esposo por ciúmes. Ela foi absolvida pela justiça, pois alegou legítima defesa. Ao longo dos anos, Teresa se casou mais outras 3 vezes, e desses casamentos ela gerou mais 4 filhos. Susan, Sheila, Robert e a caçula, a quem ela deu o próprio nome de Teresa, mas para os irmãos era conhecida como Terry. Nessa época, Teresa aprofundava cada vez mais seus problemas em álcool, com casos de violência doméstica e, é claro, ela isolava as crianças do convívio social. Desde que ela se viu sozinha com os 6 filhos, ela acreditou que para criá-los ela precisaria ser extremamente firme. O que começou com uma disciplina rígida rapidamente escalou para algo bem sinistro. Ela passou a torturar seus filhos por anos, queimando-os com cigarro, agredindo fisicamente e infligindo todo tipo de crueldade. Para vocês terem uma ideia da maldade dessa mulher, o seu filho contou que certo dia ela chegou do bar completamente bêbada e decidiu ter uma brilhante ideia. Por que não atear facas nas crianças para poder ver como a mira dela era boa? E bom, dessa brincadeira idiota, a gente pode dizer assim, né? Com certeza não sairia coisa boa. E ela errou, acertando a própria filha com a faca. Vocês acham que ela levou a menina para o hospital? Não, ela não levaria para o hospital. Ela iria simplesmente estancar o sangue com uma gaze e o problema estaria resolvido. Ela também usava uma tábua de madeira para castigar os filhos com as próprias mãos e forçava eles a segurarem uns aos outros para ela poder espancar. Teresa ficava cada vez mais agressiva e o terror psicológico se tornou constante. Ela os isolava cada vez mais, mas o seu ódio parecia ser muito maior quando se tratava das suas 2 filhas, Susan e Sheila. Elas seriam as vítimas dos seus crimes mais brutais. Certa vez, Susan, cansada de tudo aquilo, fugiu de casa, o que deixou Teresa extremamente paranoica. Dias depois, Susan foi detida e levada para casa pela assistente social, que confrontou Teresa sobre todos os relatos de abuso. A mãe, no entanto, negou tudo. Disse que era apenas delírios de sua filha, que já tinha problemas mentais. E por incrível que pareça, a assistência social confirmou a história ao conversar com os irmãos, que confirmaram a história por medo, claro, né? Depois disso, a menina passou a ser amarrada a uma mesa na sala de jantar, onde ela era obrigada a comer enormes quantidades de comida imposta para sua mãe. A menina foi mantida assim por muito tempo, além de ser agredida constantemente. A situação piorou quando Teresa insistiu que Susan era uma bruxa e que a menina lançava maldições contra ela simplesmente para a própria mãe engordar. É um absurdo, né?
Mas ela levou essa loucura tão adiante que no meio de uma discussão com a filha, em 1982, Teresa atingiu um tiro de pistola no peito da menina, fazendo com que a bala ficasse alojada nas costas dela. Susan sobreviveu apesar de tudo. Ela era uma menina muito guerreira. Vocês acham que ela levou a menina para o hospital? Dessa vez? Não foi diferente. Ela obrigou os outros filhos a carregarem Susan até a banheira e deixá-la lá por dias. Sheila e Terry, era minha filha mais nova, ficaram encarregadas de alimentar e dar banho em Susan nessas condições. Mesmo com a bala alojada nas costas, Susan se recuperou, mas em 1984, já sem suportar mais as torturas diárias, implorou a mãe para que a deixasse ir. Surpreendentemente, a mãe concordou, mas sob uma condição: a bala em seu corpo deveria ser removida. O procedimento foi realizado por Robert, o irmão, que na época tinha só 15 anos, no chão da cozinha. A ferida, claro, infeccionou, né? E o estado de Susan piorou. Ela perdeu o controle dos próprios intestinos, dos próprios movimentos, seus olhos ficaram amarelados, sua pele manchada. Ela começou a delirar e Teresa pensou muito rápido numa desculpa. Falou para todos os seus outros filhos que Susan estava possuída e que o único jeito seria tacando fogo para que o demônio saísse. Em julho daquele mesmo ano, ela colocou seus 2 filhos mais velhos junto com Susan em seus pertences e dirigiu até Square Creek Bridge. Lá, ela obrigou os irmãos a arrastarem a menina, que já estava enfraquecida, e seus pertences para a margem do riacho. Em seguida, ela os obrigou a encharcar a própria irmã com gasolina e, claro, atear fogo. Mais tarde, em 1985, foi a vez de Sheila. A garota havia sido forçada pela própria mãe a se prostituir. Em um novo ato de ódio, Teresa disse que Sheila havia passado para ela uma doença sexualmente transmissível. Então, como forma de punição, Teresa deu muitas surras em Sheila e depois prendeu ela no armário. A caçula se lembra de ter ouvido a irmã chorando, pedindo, implorando para que a mãe a soltasse. Depois de um barulho muito alto, eles ouviram o último gemido da sua irmã Sheila e só depois de 3 dias a mãe resolveu averiguar e a menina, é claro, tinha morrido. Após a morte de Sheila, Teresa ficou completamente paranoica, achando que havia evidências do crime em sua casa. E então, ela resolveu empacotar todos os pertences da família e obrigou um dos seus filhos a tirar fogo na casa, em 1986. A família se separou. O filho mais velho, Harold, já tinha 26 anos. Terry, a caçula, fugiu aos 16 anos, usando documentos de sua falecida irmã Sheila para se passar por maior de idade. Apenas Robert, que na época tinha 19 anos, permaneceu ao lado da mãe. Meses depois, ele foi preso em Las Vegas após cometer um assassinato à mão armada. Mesmo com as 2 mortes brutais e os filhos longe da mãe, o reinado de terror de Teresa continuou. Por quê? Porque o domínio dela na cabeça deles, o tanto que ela destruiu eles psicologicamente, perdurou por anos. Somente 11 anos depois da morte de Susan, que foi a primeira filha assassinada, Terry, a mais nova, decidiu que não iria mais guardar o segredo ao ver um programa de caso criminal. Ela denunciou a mãe às autoridades. Na época, Teresa estava foragida, usando seu nome de solteira e, acreditem se quiser, cuidando de uma idosa, até ser pega pelas autoridades. William e Robert foram acusados de participação no assassinato de Susan. William, por sua vez, fez um acordo de pena. Em troca, iria depor contra a sua mãe. Robert, que já estava preso, recebeu mais 3 anos de prisão. E em 1993, Teresa Knorr se declarou culpada de todas as acusações e foi sentenciada a 2 prisões perpétuas na Carolina do Norte.
Ela terá a chance de liberdade condicional em 2027. A história de Teresa é um alerta brutal sobre a maldade que pode existir dentro de uma família. Ela nos mostra como o abuso pode se tornar um ciclo de violência e crueldade sem fim. O que você achou desse caso? Já tinha ouvido falar sobre essa história tão perturbadora? Vocês acham que se a Teresa tivesse tido uma infância diferente, essa história teria sido outra? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e, é claro, se inscrever no canal para não perder os próximos casos que vamos investigar. Até a próxima!